Livro de Mateus, capítulo 24, a mensagem profética que o Senhor Jesus nos deixou para o final dos tempos. E nós estamos vendo que tudo o que o Senhor Jesus anunciou e que está relatado neste capítulo 24 de Mateus está acontecendo. Igreja, temos que estar preparados. A vinda do Senhor está próxima. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 24, que é bom para nós estarmos meditando e refletindo. Amém? Glória a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito.
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, do nosso Senhor Jesus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, o Senhor Jesus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e começar a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo
num dia em que não espera e à hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, este capítulo 24, ele nos alerta sobre a apostasia que estamos vivendo nestes tempos. Este capítulo 24 nos alerta sobre os falsos profetas. Este capítulo 24 nos fala sobre os sinais, sobre as guerras, rumores de guerras, terremotos, e nos mostra que a vigilância, ela é essencial, indispensável ao servo de Deus para estarmos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. No versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ainda que venha a tribulação, ainda que venham as perseguições, e elas vão vir, mas a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus nos disse que se nós perseverarmos até ao fim, seremos salvos, teremos vida com Cristo. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus falou, que aquele que ainda que morra, viverá. Por quê? Porque pode morrer para este mundo, mas viverá com Cristo para toda a eternidade. E essa é uma excelente notícia. Isso é uma maravilha para nós, servos, filhos de Deus, que cremos nas promessas do Senhor. A palavra de Deus nos mostra, e lá no versículo 33 diz: igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que Ele, Jesus, está próximo, às portas. E o 34 diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, tudo está acontecendo no tempo preparado por Deus. Tudo tem um tempo. Deus conhece as estações e os tempos. E o verso 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Igreja, é forte este verso. Este verso nos diz que se desfarão as montanhas, se desfarão os rios, os oceanos se evaporarão, ou seja, passará esta terra. Como diz a palavra de Deus, novos céus e nova terra. Mas a palavra do Senhor não passará. Por quê? Porque ainda que haja destruição, ainda que haja abalos, sismos, terremotos, tsunamis, vulcões que vão arrasando a esta terra tão bonita que Deus criou para nós, e as guerras, as bombas atómicas que tanta ameaça tem de um lado e de outro, Coreia do Norte, a Rússia, a China, o Irão, né? Tantas ameaças. Mas a Bíblia diz que ainda, ou melhor, que o céu e a terra passarão, ou seja, estão em constante mudança. Mas as palavras do Senhor não passarão. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é uma rocha eterna. O nosso Senhor Jesus é a rocha eterna. Por quê? Porque é a palavra. Lá no livro de João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é para
toda a eternidade. Amém? Meus queridos, como diz lá nos Salmos, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, fique na paz do Senhor e se inscreva aí no canal, no nosso canal, não é meu, é nosso, amém? Se inscreva aí no nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso a esta mensagem e se puder também compartilhe aí com os seus amigos, amém? Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz de Jesus, amém.